Olá meus amigos, muito bom dia, estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Lembrando a você que você pode ir procurar nosso canal no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, fazer sua inscrição, clicar no sininho para que você possa receber as notificações e também pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook. Sendo que no Facebook nós temos colocado versículos durante todos os dias, ou seja, você pode ler a Bíblia comigo bem tranquilamente, com toda a calma, durante 6 dias e no 7º dia a gente vem e faz esse vídeo, ok? Quando estamos nos primeiros anos de escola e nos deparamos com as 4 operações matemáticas, um mundo de possibilidades começam a surgir em nossas vidas. Mas imagine só a divisão. Normalmente ao dividir uma dupla, passamos a ter 2 indivíduos separados. Mas se esses indivíduos fizerem uma nova dupla, aí temos 2 duplas, ou seja, nossa divisão torna-se multiplicação. Estamos no 15º capítulo do livro de Atos e vamos ver hoje como uma divisão se tornou uma multiplicação. Paulo e Barnabé, como vimos, estavam de volta da primeira viagem missionária. Eles relataram acerca da conversão dos gentios, causando grande alegria em todos os irmãos. Contudo, essas informações causaram receio nos cristãos judeus, pois temiam que a sua herança judaica tivesse sendo ameaçada. Por isso, raciocinaram que os cristãos gentios deveriam ser convertidos ao judaísmo por meio da circuncisão. Quando Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, instituiu um sinal físico que deveria ser seguido de geração em geração. Todo macho entre vós será circuncidado. Gênesis 17:10. Essa marca distintiva foi uma maneira de Deus assinalar o seu povo. Essa questão foi tratada de forma acalorada na igreja primitiva, dada a multiplicação de novos convertidos gentios, chamado de incircuncisos. Tal controvérsia precisava ser logo resolvida, a fim de que não se tornasse motivo de divisão entre judeus e gentios. O padrão religioso tem sido maléfico na propagação do evangelho desde sempre. Pessoas de mente fechada insistem em impor regras de um padrão religioso que não passa de ensinamento de homens, impostos sobre pessoas livres pelo evangelho da graça de Deus. Isso levou Paulo e Barnabé a ter uma disputa acirrada contra essas pessoas sobre essas tradições humanas. O Evangelho nos libertou, inclusive, graças a Deus, da religiosidade. As tradições religiosas não são superiores à graça de Deus. Por esse motivo, temos de viver no Evangelho deixado por Jesus e não em leis e doutrinas humanas. Os judeus não compreendiam que após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, uma nova aliança foi estabelecida. Em virtude da controvérsia gerada, se reuniram os apóstolos e os presbíteros, ou os anciãos, para considerarem a questão. Pedro foi um dos primeiros a se levantar e falar: e Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Está no versículo 9. Após as manifestações de Pedro, a multidão se calou para ouvir Paulo e Barnabé sobre os muitos sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios na sua viagem. Aproveitando a ocasião, Tiago utilizou-se de uma aplicação profética do livro de Amós, dizendo: não é conveniente impor aos gentios que se convertam a Deus. Versículo 19. Uma carga que nem os mais antigos conseguem carregar, mas orientá-los a fim de que se abstenham da idolatria, da imoralidade sexual e de alimentos imundos. Assim como Jesus não acabou simplesmente com a lei, Tiago não os isentou da responsabilidade de uma vida consagrada ao Senhor. Se nós afirmarmos que a lei foi abolida, então daremos lugar à libertinagem e não à liberdade. Ser livre, sem limite, torna a liberdade em libertinagem. Jesus nos deu um exemplo de vida que devemos seguir. Amar a Deus acima de todas as coisas,
amarmos uns aos outros, nos mantermos santos, fugirmos da aparência do mal, resistirmos ao diabo e outras coisas para assim agradarmos o seu coração. Com isso, Tiago lhes disse para não imputar carga pesada e desnecessária sobre os discípulos. A circuncisão era um pacto da antiga aliança e hoje não tem mais sentido nisso. A igreja de hoje também sofre com muitas cargas desnecessárias. Se nós fôssemos falar dessas cargas desnecessárias de todas as religiões, ficaríamos aqui por horas, enumerando várias delas. Esse foi o primeiro concílio da igreja. Essa situação foi extremamente importante para determinar como gentios, não hebreus, deveriam agir diante da sua nova fé. Precisamos hoje ter a mesma coerência com a qual agiram os líderes da igreja primitiva. Assuntos conflitantes não devem ser estendidos com contendas e debates que, ao invés de somar para Deus, causam divisões desnecessárias. O próprio Jesus afirmou: quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Paulo e Barnabé logo encontraram uma solução para que a obra de Deus continuasse avançando e não ficaram trocando farpas entre si. Depois desse concílio, surge uma desavença entre Paulo e Barnabé. Isso mesmo, uma desavença entre os dois. Lembra do Marcos? O João Marcos, aquele que escreveu um dos evangelhos, que nós já até vimos aqui. Ele tinha abandonado a primeira missão pela metade. Nós vimos há poucas semanas atrás. Paulo ficou bastante chateado com essa situação. Quando Paulo chamou Barnabé para novamente visitar os locais por onde tinham passado, Barnabé sugeriu levar Marcos, mas Paulo não concordou. Isso gerou um mal-estar entre eles e acabaram tomando caminhos diferentes. Uma divisão? Não. Paulo foi com Silas e Barnabé foi com Marcos. Interessante que uma divisão causou uma multiplicação. Agora duas duplas, levando a palavra de salvação. Olha como que Deus trabalha. Muitas pessoas deixam as igrejas por situações de pouca importância. Aliás, não devemos deixar a igreja por situações nenhuma, mas existem pessoas que saem da igreja por coisas pequenas. Precisamos vigiar mais. Paulo e Barnabé se desentenderam por algo tão pequeno. Sim, pequeno, porque lá na frente Paulo pediu a presença de Marcos, pois o considerou muito útil ao seu ministério. Nós vamos ver lá na frente. Isso mostra que Paulo reconheceu seu erro, assim como Marcos, que tendo deixado a primeira missão, se disponibilizou para a segunda. Todos nós precisamos um dos outros. Se você se desentendeu com alguém, busque a reconciliação. Faça isso. Ore sempre para que o inimigo não semeie contenda entre você, seus amigos, a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.